Olá, estamos aqui em mais um episódio do PodPrev Cast. E nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Marcelo Lima. Ele que é pós-graduado em prática previdenciária, advogado, gerente das agências da Previdência Social em Viçosa, União dos Palmares, Maceió. Gerente executivo do INSS de Alagoas por mais de quase 2 anos e atualmente portariado da CGEDUC Brasília e responsável pelo Programa de Educação Previdenciária da Gerência Executiva de Maceió. Eu quero que você fale um pouco sobre sua trajetória profissional no INSS e como era a sua atuação como advogado. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Tá participando aqui do Prevcast, viu, Renata? Raíssa, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Vou falar um pouquinho dessa história. Na verdade, foi tudo muito por acaso, né? Hoje eu atuo no Previdenciário há mais de 20 anos, mas o começo de tudo, eu me formei, né, lá no SESMAC, aqui no Centro de Estudos Superiores de Maceió, em Direito. E a partir daí, fiz uma pós-graduação, a primeira pós-graduação que o SESMAC ofereceu. E a partir daí, gente, olha só, na hora da apresentação da tese, estavam os professores presentes, o diretor, à época, né, Eduardo Tavares, o saudoso, nosso querido Pereirinha, estavam assistindo, e o reitor do SESMAC à época, e hoje ainda, né, professor João Sampaio. Ao final fui convidado. Olha, o senhor tem interesse em dar aula aqui? Eu disse, tenho interesse em dar aula aqui, né? Minha casa, estudei lá por 2 anos de pós. Ok, procure no escritório amanhã. Pois não. Aí cheguei no escritório, no gabinete do doutor, ele disse, olha, a disciplina ninguém gosta, ninguém quer. Adivinha qual era? Direito previdenciário. Ninguém quer. Eu disse, mas eu quero. Ninguém quer, mas mamãe falou que eu não sou ninguém, eu quero. Aí comecei a estudar, ele me deu 1 mês para estudar. Da faculdade, infelizmente, hoje está bem melhor, mas antes não se dava tanto interesse. Então você via um pedacinho dentro do direito do trabalho, um pedacinho dentro do direito constitucional. Era eletiva, né? Você não era obrigado Exatamente. Você, enfim. A partir daí, comecei a estudar, aí foi paixão à primeira vista. Primeira leitura. Paixão, basicamente, a partir do primeiro momento em que você começou a entender o que é, né, a Seguridade Social com saúde, assistência e previdência, e o P de previdência, aquele dando a condição do seguro social. Pronto. Aí comecei a dar aula lá. Depois um professor muito querido, também advogado, né, Daniel Conde, me chamou para dar aula num cursinho preparatório aqui em Maceió, e também na disciplina de Direito Previdenciário. Isso meados de 2002, 2003, em sequência disso. Tirei minha OAB, né, fiz no meio do ano, né, que eu terminei no meio do ano, de 2002, então fiz a OAB, passei, e agora vamos advogar. Clínico geral, né? Isso natural, para uma analogia ao médico. Aí um colega tinha penal, outro colega tinha civil, outro tributário. Raramente era previdenciário. Trabalhista, trabalhista no auge, bombando isso há 20 e tantos anos, todo mundo só queria trabalhista. Tanto é que a prova da OAB era trabalhista. Era o que must que tinha, todo mundo queria. Segunda fase, todo mundo queria trabalhista. E assim, inclusive eu fiz trabalhista também. Eu também. Eu também. Foi a minha escolha. E a partir daí, nesse caso, a condição de estar dando aula e também advogando. Aí uma causa aqui trabalhista, fiz um divórcio ali e sempre atuando dentro do possível. E trabalhava numa empresa de construção civil, né, que sou técnico em estradas também e fazia parte de ISO 9000. Então, fazia o possível e dava aula à noite também para não perder o vício. Né? Entre uma respiração e outra, você tem que fazer alguma coisa que gosta. Isso foi, eu fui dando aula. 2008, basicamente, tivemos um concurso no INSS, né? Geralmente a cada 2 anos nós tínhamos. Em 2006, 2008, depois 2010, 2012 e depois só recentemente 2022. Mas, enfim, 2008, dando aula no cursinho. Os alunos, olha, professor, vai fazer inscrição? Eu disse, não. Concurso do INSS, vou nada. Ganha muito pouco. O salário era muito pequenininho, comparado com o que eu ganhava. Tipo assim, hoje, um salário mínimo e meio. Eu ganhava mais que isso na iniciativa privada, ganhava mais. Rapaz, não, vão vocês, eu estou aqui estudando para vocês, tal. Não, o senhor faz, ele paga a inscrição, o senhor faz o concurso, porque levar a prova para casa, né? E não precisa esperar o gabarito chegar. O senhor faz o gabarito. Tá vendo? Só tem esse. Aí o senhor faz, eu digo, ó, já que é assim, façam. E eu fiz a prova, na época no colégio Guido de Fongalã. Sim. No Farol, foi lá a minha prova. Meu irmão, Márcio Luiz, que hoje é jornalista, também fez a prova. Saímos os dois, eu não esqueço nunca disso. Saímos os dois, Márcio, né? Marcelo, meu nome, Márcio, ele, mesma sala, ficamos distantes assim, saímos. E a minha cara de decepção total. Eu saí triste, todo triste. E ele também, triste. Aí disse, rapaz, que prova. Eu disse, não é? Isso é um absurdo. Você também achou um absurdo? Eu achei. É fácil demais.
Vamos anular essa prova. As questões estão muito óbvias. Cara perguntou por que você tem que ter o que é carência. Olha, qualidade de segurado. Coisas absurdo. Mas para ele que era jornalista... Não era tão básico. Não era tão básico. Sim. Aí ele achou... Aí ele, você é maluco? Isso não vai acontecer. E não sei o que, tal. Eu disse, tomara que não. E eu fui, tudo bem. Fiz o meu intuito, né? Pegar, corrigir com os colegas, tal, com os alunos na época. E a partir daí, fui trabalhar. Eu estava na época em Aracaju. A firma estava em Aracaju com a obra, né? Em Carmópolis. E eu fui trabalhar, fazendo a parte de qualidade total e tal. Não era nem a parte jurídica lá. Era a parte técnica mesmo. A jurídica era tipo em off, por fora, assim. Aí nisso, não tinha o WhatsApp ainda. Foi em 2008. O WhatsApp nasceu em 2009. Era ligação. O povo, por incrível que pareça, você que tem saudade de algumas coisas, era ligação, tá? É um negócio de ligação assim. Você clica isso com o número, tá? E alguém fala do outro lado. Não é fácil? Pois é. Hoje, praticamente é uma raridade. Você faz isso pelo aplicativo, nas redes sociais. Mas enfim, me ligaram. Olha, eu sei o quê, o senhor passou, eu digo onde? Não, de onde? De quê? Vá na internet aí, vai. Eu fui pesquisar, aí pesquisei, passei em primeiro lugar para Viçosa. Porque era o lugar mais próximo que tinha na época, né? Eu disse, olha, já que é para fazer, vamos colocar o mais perto que tem, né? Para mim podia ser o mais longe, porque eu não tinha interesse em fazer. E consegui, passei. Só que eu não quis. Eu disse, rapaz, vou nada. É 1 hora e tanto de viagem. Para ganhar 1/3 do que eu estou ganhando hoje, vou não. Porém, fica um conselho para vocês, tá? Quem ouve os pais nunca erra. Isso é verdade. Escute sempre seus pais. Faça isso. Você nunca vai errar, nunca. Aí meus pais são servidores públicos, hoje estão aposentados, mas na época trabalhavam no HGE, né, no Hospital Geral do Estado, minha mãe na enfermagem, meu pai na farmácia. Aí eu fui falar, meu filho, vá. Olha, é certo, é federal. É pouquinho, mas você não trabalha outra coisa também? Você, enfim... Você não advoga, né? Eu digo, papai, mas olha, não vou poder advogar lá não, porque trabalho... Mas você não é professor? Sou. Então pronto, vá. Aí eu pensei, são 30 dias, né? Pensei, eu vou. E fui. Quando foi em 2009, aí o salário triplicou. Teve uma greve. Olha, tá vendo? Tinham quase 12 anos sem aumento nenhum. A categoria estava no sufoco. E depois de uma greve, tivemos um aumento 3 vezes. Aí ficou um pouquinho a mais do que eu ganhava fora, basicamente. Então esse foi bem melhor. E aí foi nesse caso, onde eu cheguei no INSS, eu pude ver os dois lados da história. Eu advogava, sabe o que eu dizia? Eu nunca advoguei contra o INSS. Eu sempre advoguei, e de fato, eu entendo isso. Os advogados, ninguém advoga contra o INSS. Advogam a favor do INSS. E vou explicar por que o meu ponto de vista. Qual é a finalidade do INSS? É garantir que o direito chegue a quem tem, é assim? Quando há alguma coisa que foge a esse objetivo, o advogado vai lá e conserta. Então ele é contra o INSS? Não, ele é a favor, porque ele está no mesmo objetivo que o INSS tem. Por algum caso ou outro, né, de repente pela forma, e isso é prático de explicar, né? Eu como advogado entendo que eu tenho uma legislação que ela é basicamente diferente da legislação que usa o servidor. O servidor ele é normatizado, ele pega a norma e aplica, só que a norma ela é relativa e restrita a cada caso. A lei não, a lei é muito mais geral. Isso. Então não tem como não ter um ruído nessa comunicação. E quando acontece, como eu disse, olha, eu não advogava contra, é a favor. Mas eu estava defendendo, não. Eu estava querendo que nosso objetivo, gente, olha, sempre foi garantir que o direito chega a quem tem. Que é a missão nossa, né? Nobre do advogado. Então nesse transcorrer, a paixão foi maior ainda também pela parte da educação. Aí dou aula nas principais faculdades aqui até hoje, nas pós-graduações. Eu tenho a honra de ter milhares de ex-alunos que estão assistindo a gente agora, que são advogados. Um abraço a vocês todos. E me dão esse gosto. Eu começo a ensinar, começo a passar informação e receber informação também. Todo dia. O professor Frederico Amado, que é um mestre, já lecionei com ele, eu tive a chance de ser aluno e também colega, palestrante com ele. Ele fala uma frase que é certa e típica, eu concordo plenamente. Piscou, mudou. Previdência é isso. Piscou, mudou. É a frase dele. Eu disse, professor, eu sou um mestre, realmente. Você tem uma ideia? Essa semana, por exemplo, tivemos uma mudança na norma do BPC-Loas. Mudou agora. Mês de dezembro tivemos 2 mudanças e essa principal, uma portaria que saiu recente, trazendo uma novidade do BPC-Loas, que é basicamente a condição de não exclusão do valor do salário mínimo em caso de ter 2 benefícios com a mesma pessoa. Exemplo, hoje nós sabemos que você dispensa o valor até um salário mínimo do benefício quem tem 65 anos, sim, idoso, ele não vale do idoso para o outro, sim, mesmo sendo renda previdenciária.
que é regra que mudou recentemente, tá? Você que está acompanhando a gente agora, pode dar uma verificada lá na legislação da LOAS, da Lei Orgânica, que ela tem mudanças muito positivas, reflexos, né, dessa condição da evolução social. Tem muitas coisas de mudança positiva, nesse caso, para a população. Então, o que acontece? Você dispensava o valor de até um mínimo, né? Só que hoje, até ontem, esses dias, tivemos uma mudança que trouxe o quê? Se por acaso tiver 2, eu só vou dispensar 1. Imagine uma pessoa que tem aposentadoria e pensão no valor de um salário mínimo. Case-se com uma pessoa que complete 65. Então, a pessoa não vai ter, porque nesses 2 eu só posso dispensar 1. E isso antes não tinha na norma. Eu podia, se for um mínimo, dizia um mínimo de cada benefício. Agora não. Aí a norma disse, olha, vai ficar muito livre porque essa condição é para quem precisa. E eu não vejo, inicialmente, nenhum tipo de injustiça nisso. Porque nós sabemos que o social é para quem precisa, não é para quem quer. E não é para todos, que é um erro muito grande. Olha, o social é para todos. Onde é que tem isso? Não tem não, na Constituição isso não. Ele fala que o social é para quem precisa, para todos é só saúde, para quem paga a previdência. Então essa condição do social não ser para todos, não tem cara, como assim o social não é para todos? Claro que não é para todos. O social é para quem precisa. Nesse caso específico, eu tenho que criar critérios, né, de miserabilidade, nesse caso, ou de situação de necessidade. Então, tudo isso me fascinou para, nesse mundo previdenciário, ter esse gosto, vamos dizer assim, por estudar todo dia. Toda hora tem coisa nova, e isso é que me dá o ânimo, né? E você também, que está acompanhando a gente, que tem a ideia de vir para esse mundo previdenciário, é o gosto, olha só. Se não tiver esse estudo gosto... constante, né? Todo momento tem que estar estudando, fazendo curso, né? Atualizando Perfeito. sempre. Assistindo o Prevcast Sim, também. Faz toda a diferença. Faz, das sim. novidades são áreas diversas, né? O Prevcast tem não só estudos previdenciários, mas o que você imaginar. E serve também como uma referência, né? Você está acompanhando a mais gente uma referência. a qualquer hora que você queira assistir, reassistir. O bom é isso, né? Você vai ter aqui esse espaço. Praticidade, né? É isso. Marcelo, conta pra gente um pouquinho da trajetória, né, do INSS, como era antes e de como é hoje. Porque a gente tem muitos advogados, né, previdenciaristas, que entraram agora, os jovens advogados, que não tem esse feeling, né, como era antes e como é agora. Pois bem, vou falar nos últimos 15 anos, é um tempo razoável, né? Pois é, eu sou o tempo da fila. Você que não sabia, primeiro é um agendamento de fila. Você tinha que ficar na porta da agência para pegar uma senha para conseguir um atendimento agendado para um dia. Rapaz, olha só, isso é inimaginável. Hoje, você vivendo a realidade, é inimaginável isso. Você que tá... Olha só, imagine que seu Antônio está me ouvindo agora, seu tio, Antônio. Ele tem 65 anos. Ok, quer se aposentar porque ele já contribuiu com no mínimo uns 15. Perfeito. Aí seu Antônio, sabe o que ele tinha que fazer há 15, 20 anos? Ele tinha que dormir numa fila para conseguir uma ficha. Isso. Imagina isso. Detalhe, e a ficha que ele vai conseguir não é para ser atendido. Eu peguei uma ficha hoje. Mesmo dia, não. Não, ele pegava uma ficha para atender com 4 meses, 5 depois. E depois dos 5 ele ia, esperava mais 2, 3 ou 4 para o resultado. Ah, Marcelo, mas não mudou muito não. Hoje é o seguinte, hoje você tem atendimento. Hoje, de 10 a cada 10 requerimentos, 4 são feitos na mesma, 4 são feitos pelo automático, ou seja, automatizado. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que é a chave, tá? E a dica que eu vou dar para você que está começando agora é olhar o CNIS. Ele é básico, tudo migra dele. Ele, se não tiver nada fora do conforme, nenhuma situação de restrição no CNIS, o sistema está apto e pronto para conceder benefício ou não. Porque tem isso também. Muita gente acha que é só conceder, mas tem também, obviamente, um indeferimento, porque você não atende às regras que são postas, obviamente, na regulamentação. Mas a comparação básica é o fato de você ter hoje acessibilidade. É o fato de hoje você ter a condição de acompanhar tudo de forma muito transparente. Não que antes não o fosse, mas eu falo da maneira. Exemplo, se eu quisesse um processo, eu tinha que pedir uma cópia. Para pegar uma cópia, eu trazia um CD. Aí você requeria, tinha que entregar você num CD gravado. Olha só, quase da idade da pedra, tem que dar brincadeira. A gente fala assim, fica rindo, e quem tava... O que? Isso era assim? Mas era mesmo. Pois quem viveu essas etapas, e hoje vê o avanço que tem, é muito mais consciente até e um pouco mais compreensível em razão das circunstâncias. Hoje eu dependo da internet. Hoje meu sistema só roda se tiver internet. Qualquer bug que der na internet é um caos para tudo, não só a previdência, né? Mas as pessoas às vezes acham que é. O sistema nosso, nós fazemos parte do GovBR. Hoje o GovBR, para quem não sabe, são mais de 6 mil serviços. Vê a importância de ter o GovBR. Interligados, né? Todos os serviços você tem, estaduais, municipais, federais.
O meu INSS é um aplicativo que faz parte do universo GovBR. Quando ele nasceu, era uma senha só nossa. Quando o GovBR nasceu, todo mundo migrou para lá. Então, quando você não conserva a senha não é do INSS, a senha é do GovBR. E isso as pessoas não sabem. Só em espaços como esse, o Prevcast, dá para a gente conversar um pouquinho, né, de forma até descontraída. Olha, você sabia que o seu GovBR serve para o meu INSS, mas serve para o seu imposto de renda, serve para você fazer boletim de ocorrência, para você pegar uma certidão da Consta, pegar uma certidão do Detran. Você tem, ou seja, são 6 mil possibilidades, no mínimo. E essa condição de comparar o passado com o presente, você tem que ver todas as etapas. Não é um pulo, né? Não tem como dar um pulo. Ó, tudo foi feito com muito cuidado, tudo foi feito inclusive com etapas, ou seja, com testes. Não é? Imagine toda mudança, ela requer isso. Se você for parar para pensar, não só nessa área nossa, mas qualquer mudança que você vai fazer impacta. E o resultado disso, desse impacto, ele vai ser só positivo se houver planejamento. E a Previdência assim fez. Então você não tinha antes, era só papel. Aí passamos para o INSS digital, que vocês bem conhecem. Sim. O INSS digital já foi um grande pulo, já foi uma condição de você ter, e até fisicamente falando. Antes eu produzia em média de 100 a 130 páginas por processo. Imagine. Aí eu tenho que pegar esse processo e devo guardá-lo. Antigamente, a regra mudou recente, tá? Eu tenho que guardar só por 50 anos, só. Era 100, tá? Não fica, olha pra mim assim, não. Calma, Raíssa. Era 100. Raíssa, 50 já tá ótimo. Era 100 anos, a lei dizia que eu tinha que guardar o processo. Aí caiu para 50. Mas agora os nanodocumentos que já nascem nessa condição, não. Aí são perpétuos, vai para a nuvem, guardados eternamente. Então, olha só, imagine um espaço. Hoje eu tenho CDOC, Centro de Documentações, que guardam processos. A 50, os que tem, eu digitalizo, a legislação permite em alguns casos. Depois, o que tem um valor histórico, né? A gente leva isso para os locais específicos. E o que não tem valor histórico, por exemplo, a ficha de agendamento de um cidadão para uma auxílio-doença. Não tem fim histórico nenhum. Essa pode ser, ela é escaneada, guardada, porque eu tenho que guardar por 50 anos, isso, mas depois disso eu posso ou fazer reciclagem, ou incinerar, seja o que for. Né? Então aí você tem o espaço. Imagina os lugares que eu tinha que ter para guardar isso. Faça a conta. Nós somos hoje, batemos a marca agora de 39 milhões de beneficiários. Nossa, imagine se eu bote 120 páginas por cada um. Onde é que eu ia parar? Tinha que ter. Notou que essa evolução, você que está com a gente agora, você que vai fazer o OAB ainda, né? Tá estudando para fazer o exame de ordem, tal. Começa a pensar nisso com mais carinho. Ó, hoje, que demora? Tem meia hora que o sistema não funciona. Eu digo, rapaz, meia hora. Eram 4 dias para pegar uma ficha, dormir na fila, chovendo. E você está reclamando de meia hora? Não, faça o seguinte, a internet não colaborou. Né? Ó, a internet colaborou, mas tem um sistema. Imagina que é um sistema para gerir um pagamento, por exemplo, de 39 milhões de pessoas. Uma folha de pagamentos que bate 60 bilhões de reais por mês. Tudo é grandioso na Previdência. Não é? Um banco de dados para mais de 70 milhões de pessoas. Então, quando você começa a pensar na evolução previdenciária, de como era de ontem e hoje, você começa a perceber que nós demos um salto gigantesco. Por muita coragem, de certo modo, de alguns dirigentes nossos do INSS, que compraram essa briga, porque não é fácil. Imagina como eu tinha antes. Vamos lá. Você agendava, funcionava assim. Você agendava. Mas eu digo porque eu no balcão era assim, em Viçosa, quando eu comecei. A pessoa agendava, seu Chiquinho agendava. Aí com um mês depois ia para minha frente aqui com documentação. Eu pegava a documentação dele, entrava no sistema, nosso querido Prisma, que até hoje resiste firmemente. Aí eu vou aqui, tá? O nome do senhor e tal. Aí eu fazia entrevista rural para ele. Seu Chiquinho, o senhor planta o quê? Batata, inhame, feijão, macarrão? Macarrão. Espera aí. Não, seu Chiquinho tá, peraí. Opa, seu Chiquinho, quando dá 1 metro a batata, o senhor escora com o quê? Aí, não, eu boto bambu. Peraí, batata com 1 metro? Ih, rapaz. Ou seja, era meio que naquela condição, não querendo induzir que ele fizesse errado, mas perguntas corriqueiras. Eu sei. Não era coisas básicas. A gente não olhava se ele tinha calo, não tinha calo, se tinha batom, não tinha batom a mulher. Nada disso. Tá? Tinha um roteiro. E o roteiro, eles decoravam um roteiro e tal. Vê a evolução. Hoje é uma autodeclaração. Hoje eu já sei. Olha que coisa. Hoje eu tenho como fazer um batimento e seu Chiquinho já aparece para mim nos sistemas nossos, como ele pegou um PRONAF, um Programa Nacional de Agricultura Familiar. Antigamente era DAP, né? Hoje é a CAF, né? O Cadastro Agricultor Familiar. Então aparece isso para mim. No cartório, um registro, qualquer coisa, uma nota, tudo aparece. Só que eu quero que ele autodeclare.
Olha, eu sou o Chiquinho, moro na fazenda tal, tenho 4 módulos rurais, é com minha família. Ele vai colocar isso num documento, que eu pego isso aqui que ele assinou e verifico com o meu sistema. Se eu conseguir um batimento de 7 anos e meio no primeiro período, 7,5 no segundo, ele tendo 60 está aposentado. Não é mais como eu tinha antigamente, que eu tinha que estar lá perguntando, preenchendo papel, documento disso, documento daquilo. E isso traz pra gente uma gratidão, uma satisfação. E a coragem que eu falei, só para fechar, é como eu disse, o Chiquinho tem essa condição, né? Mas na agência eram 4 servidores. Cada servidor atendia, em média, 1 hora um benefício desse. Antes era 1 hora de atendimento, mínimo 1 hora. Então, eu trabalhava 6 horas, eu tinha 6 atendimentos no dia, não é assim? Então, eram 4, 6 vezes 4, 24. Por dia, 24 pessoas. Eu tinha na fila 5.000. Aí 24 por dia, faça a conta. Aí faltava energia no dia. Aí o 24 ficava para o outro. Não tinha internet, 24 ficava para o outro. Então, era caso você agendar para 2, 3 anos. O que foi que o técnico do INSS pensou? Disse, olha, sabe uma coisa? Eu vou colocar todo mundo para dentro. Depois a gente luta. E foi assim que aconteceu o agendamento. Foi o que ele fez. Não tem limite de agenda. Não são 24 por dia. É 1 milhão por dia. Deixa aberta a agenda. Quando chegar aqui, ó, tem 1.000 pessoas essa semana. Eu posso atender 1.000? Não, eu tenho que criar soluções. Aí é que tá. Como eu sei agora quantos eu tenho para atender, eu vou criar soluções. E as soluções vieram. Reduzir o número de documentos, fazer batimento com sistemas, fazer autenticações, criar parcerias, acordo de cooperações técnicas, como nós temos hoje com a OAB, inclusive, facilitar a análise do processo, criar mecanismos de segurança, ou seja, é um mundo que foi colocado. Porém, é preciso coragem. Para fechar o ato de coragem, prova de vida. Olha que coragem. A prova de vida é o seguinte, agora que eu falo, já tem mais de 2 anos, não é mais o cidadão que tem que provar que está vivo. É o INSS que tem que dizer que ele está vivo. A gente chama isso de busca ativa. Ora, busca ativa, a pessoa que teve pensamento disso, olha, peraí, o cidadão vai ao banco, não vai? Coloca lá o dedão, então é ele, ou o procurador dele, não é assim? Já tá. Ótimo, então isso para mim já tá bom. Tá ele toma vacina? De qualquer coisa. Ele vai ao SUS, mesmo hospital privado, em qualquer situação que ele apareça, tá vivo. Opa, eu considero que ele tá vivo. Mas e se ele não tiver? Bom, eu que lute. Eu faço convênio com os Correios, eu faço convênio com Saúde da Família, que vai até os povoados mais longínquos. E na última hipótese, eu pego o meu servidor para fazer pesquisa. Ó, vai lá, dona Raíssa, por gentileza, faça uma pesquisa, vê se seu Zé tá vivo. Seu Zé, o senhor o cara crachá tá vivo. Em última análise é que você faz isso. Veja bem, então não tem como fugir nessa condição de não garantir esse conforto. Mas tudo isso, como eu disse, é evolução. É o ontem, você pediu uma pergunta, e o ontem e a comparação com o hoje. Então eu diria que hoje nós temos uma condição que a tendência é disso para mais, para melhorar. Né? E você que às vezes fica assim, rapaz, que absurdo, é 60 dias, é 40 dias, é 100 dias. E na época minha amiga que era separado, por exemplo, voltando um pouquinho, era separado, você tinha arrecadação e tinha benefício, que era, você pagava, ela vai falar, era um arquivo, até hoje a gente tem isso guardado como história, né? E os valores eram pagos naquela etiquetinha de pagamento mesmo, aquela grafia, dentro de uma pasta, aí você ia lá, Renato ia lá, olha, eu quero ver quanto tempo eu tenho. Beleza, aí eu ia nessa pastinha, pegava todos os carnês que ela pagou, eu tinha uma via, era uma dela, uma minha do banco. Aí a minha lá, aí eu tinha que contar os carnezinhos. Tudo manual. Tudo manual. Notou? Aí eu vou pro Quinis, ele demora um pouquinho para abrir, que absurdo, demora. Primeiro aí. A microficha, para quem não conhece, tá? A microficha era justamente fruto disso. Todos esses documentos foram microfilmados e colocados no sistema. Então quem tem década de 70, por aí, vai ter microficha. Microficha, justamente como é isso. Cheguei a analisar. Microficha. Várias microfichas. Pois bem, então, resumindo, é isso. Tudo bem, você pode ter saudade algum tempo, de repente uma condição, a natureza era assim, não é mais, tal. Mas dificilmente a gente vai querer voltar a um tempo em que as coisas não eram mais fáceis. Não é? De você ter acesso hoje, e a tendência, como eu disse, é melhorar, né? A inteligência artificial está aí e é algo, não tem como ser diferente. Hoje você vai, hoje se eu disser assim, Previcast, Marcelo Lima, daqui a pouco você vai fazer isso, daqui a pouquinho, quando tiver no ar o programa, eu não preciso nem procurar nada. Foi tal dia, tal hora, vamos lá. Olha só que facilidade, né? Que acesso você tem para fazer. E com isso você ganha tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Marcelo, quais iniciativas estão sendo tomadas pelo INSS para superar os desafios
e melhorar o atendimento dos canais virtuais para advogados. Perfeito. Temos assim, uma situação que já está funcionando, o atendimento virtual, né, para o advogado. Você tem através da condição de um servidor atendendo de forma agendada. Temos também de forma não só virtual, mas presencial. Nós temos um programa, esse programa nosso de educação previdenciária, que tem um posto fixo, né, num grande shopping aqui, parceiro da gente, e lá nós atendemos exclusivamente uma data só para os advogados, para ter acesso, basicamente, às informações das certidões, ou a fazer a senha do aplicativo, que é tão importante, né? Então, a procuração, ou todos os documentos. E outras soluções estão sendo colocadas também nessa condição de facilitar, vamos dizer assim, o atendimento. Porque o advogado em si, ele tem acesso ao seu cliente e, a partir daí, o INSS facilita o mais possível. Até porque é nossa obrigação, né? E o que pode estar, e de fato vai acontecer, esse estreitamento, vamos dizer assim, nas relações, até porque é necessário pensar que você representa o nosso segurado, que é a nossa razão de ser. Então não tem porquê ter essa condição de antes de a gente pensar, não, é porque são situações antagônicas. Negativo. Pelo contrário, são complementares. Como eu falei, eu nunca advoguei contra o INSS, porque o interesse meu era garantir o direito dele, o INSS também. Às vezes a forma disso acontecer, alguma falha no caminho. E esse tipo de situação, que responde um pouco a sua pergunta, Renata, é o fato de você dar mais treinamento. Exemplo, hoje os servidores são muito mais bem treinados que antes, pelo acesso à informação. Nós temos hoje algo que é constante, o treinamento ele é diário, ele é constante. Temos também, mais recentemente, ajudando na condição de diminuir a fila, tivemos o PEFS, que é o Programa de Erradicação da Fila do INSS. Uma lei já foi toda feita, tudo certinho, que resumindo seria como uma hora extra. O servidor bate uma meta, ainda paga 30% acima dessa meta para poder fazer. E tem ainda outra condição. Ele passa por um crivo, por exemplo, no SuperTech, a supervisão técnica. A supervisão técnica pega por amostragem o que ele faz e verifica se está fazendo certo. Não é pelo volume, é pela qualidade. Então isso facilita muito, porque, por exemplo, aqui no Brasil todo, a média do SuperTech de conformidade deu 92%. Olha só. 92% das decisões estavam corretas por amostragem. Isso é um excelente sinal. Menos que 10%. Claro, 100 seria o máximo, né? Maravilhoso. Mas eu fiquei muito feliz quando eu soube, ou seja, o cuidado que você tem, porque eles são treinados para saber que do outro lado ali não é um papel, não é um virtual, é uma família, é alguém que vai precisar comer, sobreviver daquela decisão. Então ele pensa duas vezes antes de dizer sim ou não. Para ele dizer não é muito mais difícil do que dizer sim. Porque o não que ele tem que dar é um não que não vai caber, teoricamente, uma outra saída. Né? Ele vai dar o não, não por ser malvado, por ser, né, cruel. Não, o não é da lei. Tem casos, eu quando concedia para eu dar um não, eu ficava assim, horas e horas. Não tem uma salvação para ele? Não, peraí, deixa eu olhar o sujeito, peraí. Vamos estudar um pouquinho mais. Aí tem alguma norma, tem alguma lei, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Realmente não dá. Falta de carência é falta de carência. Não tem jeito. Aí não dá. Né? Não tem qualidade, pô, não tem qualidade. Não tem brecha para ele, não dá para esticar. Não dá para esticar. Notou? Então, assim, era só nesses casos que. Mas qualquer outra situação que você pudesse, de fato, nós temos essa convicção enquanto servidores de tentar fazer o mais possível para que você tenha o seu benefício. A obrigação é nossa, não sua. De repente ele tem qualidade e não sabe. Aí cabe a você pensar, por exemplo, no tempo da Covid mesmo. A Covid é uma doença de agregação compulsória. Na doença de agregação compulsória, você tem 1 ano de manter a qualidade após o último pagamento. Muita gente se salvou em benefício assim, usando essa condição da segregação compulsória, separação a mamar. E a Covid é uma doença de segregação compulsória. Mas o cidadão sabia disso? Sabia, Rê? Sabia disso? Não, tem que... Aí cabe a gente, ó, o senhor está mantendo o seu benefício aqui, que você tem essa condição. E a função nossa não é fazer consultoria, que muita gente confunde, viu? É verdade. O povo liga para o INSS, olha, eu tenho 50 anos de idade, 30 de contribuição, trabalhei especial e também eu trabalhei numa escola. Eu, como pedreiro, ajudei a fazer isso. Qual o melhor? Ele disse, olha, o melhor é o senhor procurar orientação, porque aqui eu só digo sim ou não. Eu faço a sua... O senhor quer que eu conte quanto tempo o senhor tem? Eu conto, tá aqui, ó. O senhor pode entrar, conta quanto tempo tem. Sim, mas qual o melhor? Aí depende do senhor, né? O melhor para o senhor pode ser chocolate, né? E para mim pode ser não chocolate, porque eu posso ser diabético, não é assim? O melhor é muito relativo. Eu tento arrumar para justamente entender que não é, o INSS não é consultoria.
Nós trabalhamos para atender ao que você precisa dentro do direito que você tem. Eu não posso dizer o que é melhor para você. Eu tenho que lhe dar a opção mais vantajosa. Notou a diferença, gente? Ó, é bem tênue isso, né? Vê a diferença. Eu tenho que ofertar para você o que é mais vantajoso para você. Mas dentro de quê? Do meu sistema, do que eu tenho. Ó, dentro do que eu tenho, o mais vantajoso é esse. A senhora pode dizer sim ou não. Tanto é que eu nem posso conceder o mais vantajoso. Repara, a lei não me dá esse direito. Eu não tenho poder discricionário de fazer. Não tem. Nenhum servidor tem. Eu tenho como lhe ofertar. A cidadã pediu uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Mas ela tinha direito à poridade, que era, nesse caso, sem fator previdenciário. Aí, bem melhor, né? Sim, mas vamos lá. Bem melhor para quem? Não sei se é bem melhor. Eu vou ofertar. Não sei. A gente ofertou. Cara cidadã, a senhora, se for por aqui, esse caminho aqui não tem e esse aqui tem. Por gentileza, diga o que a senhora quer. Aí ela vai responder: não, eu quero por tempo de contribuição, porque se for por idade eu vou ser demitida do meu emprego. Porque por idade eles demitem, mas por tempo de contribuição não. Então qual é o mais vantajoso para ela? Então vamos Notou? ter que analisar. É isso. Depende do caso a caso, né? Isso. E nessa decisão, não é por isso que eu falei que não é consultoria. Eu não consulto ninguém, não boto as cartas aqui para ninguém não, doutora. Eu digo o que é mais vantajoso para você. A decisão é sempre sua. É sempre do segurado. Isso vale para a vida profissional de qualquer área, né? Como advogado eu fazia o mesmo. Eu tive a sorte de nunca perder causa. Peguei poucas, mas nunca perdi. Sabe por quê? Porque eu fazia a prévia peneira. Diz, ó, o cidadão insistiu: o senhor quer dar entrada nessa ação? Quero. Mas a chance é nenhuma. É 1 para 1000. Se o senhor quiser pagar, tudo bem. Se o senhor não quiser pagar, mas todo mundo não cobra. Sim, todo mundo não cobra porque tá ganho, né? Teoricamente. Mas a sua não é esse caso. O senhor quer? Ah, não. Ok. Aí ele sai e vai para outro, vizinho. Era um prédio muito tradicional. Até hoje eu tô por lá e tal. Prédio muito tradicional aqui no centro. Aí ele ia para outra sala, vizinha. Chegava na vizinha, pegava a calça alegre, né? Aí o cidadão não cobrava uma taxinha pequena, R$50. Uma taxa, só a taxa. Aí ele passava um tempo e ia lá. Depois ele ia dizer: olha, realmente não deu, o senhor tinha razão e tal. Eu disse: bom, eu lhe avisei, mas fazer o quê? Então nessa condição, eu só entrava assim. Estudava com bastante carinho, via que ele tinha, e foi um equívoco, por exemplo, de qualquer algo que fosse, seja trabalho, seja previdência. Eu entrava no equívoco. O cara não viu que isso aqui eu tenho uma normativa, mas às vezes nem culpa dele é. Na época que eu não era servidor, eu ficava perguntando: rapaz, como é que ele não viu isso? Como é que ele não viu que o cara tinha, sei lá, uma determinada situação de tempo de contribuição e carência? Depois que eu entrei, eu consegui ver o outro lado da história. Eu disse: não é que ele não viu, é que ele não pode. A norma não permite que ele faça isso. Mas sabe por que não muda? Uma boa pergunta: por que não muda essa norma? Mas se fosse fácil, obviamente essa norma já tinha sido mudada. Reforma da Previdência, por exemplo, né? Como vocês sabem, a reforma da Previdência demorou para fazer várias e várias discussões. A pergunta é simples: o INSS foi chamado? Óbvio que não vai ser chamado, porque nós não somos um órgão de discussão ou de fazer lei. Nós cumprimos o que está escrito. Não é um comitê opinativo. INSS, na sua opinião, a pensão por morte ficou boa? Com 60%, 50 mais 10 para cada dependente. E se você ganhar mais do que mínimo, ainda vai diminuir mais. O INSS não vai opinar nisso. Como? Não somos legisladores. Você pode ter uma opinião pessoal, né? Eu me resguardo bastante. Eu tenho uma opinião pessoal de tudo. Tem coisas que você falar, nem parente você tem. Já ouviu falar nisso? Pois é, então muito cuidado. Você deve falar naquilo que é e que tem propósito. Né? Não estamos aqui todos, e nessa condição ela é básica de sobrevivência. Você tem que ouvir quando é necessário, né? E opinar naquilo que lhe chamam, ou naquilo que você entende que pode contribuir. Tirando isso, aí só é muito difícil ter alguma coisa que some. Nas reuniões que a gente faz, né? Eu encontro executivo, eu fiz várias reuniões. Nas reuniões eu dava a pauta enxuta. A pauta que eu tenho são 3 temas. Se botar mais que isso, muito difícil ter algum andamento. Aí eu fazia a reunião com 3 pautas. E cada pauta limitada a 10 minutos, por exemplo. De forma bem efetiva. Ok. Quando você faz esse planejamento, as coisas andam. Quando alguém falava eu acho, eu acabava a reunião. Porque esse eu acho contamina todo mundo. Porque você não acha... Você acha o quê? Eu não estou chamando aqui para opinar, né? Eu quero a sua condição técnica. Ó, você é técnica nisso. Ok. Me diga o que é que eu posso fazer na sua opinião técnica. Olha, eu acho... Eu digo: não acha mais nada. Bom, acabou. Você não pode achar. Tecnicamente. Imaginou? Olha, eu acho que o senhor vai ganhar. Peraí, quer dizer, só pode ser eu que posso... Não, é porque não tem nada certo. Não é assim.
As pessoas têm que entender, e principalmente, ela está com um ser humano, eu lido com isso há mais de 20 anos. Não é fácil. É verdade. Não é? Eu digo, crie nas pessoas, eu participo de várias situações, olha, você pode criar um elefante, um hipopótamo, uma girafa, só não crie expectativa nas pessoas. A pior coisa é isso. Não é não? É. Mas é muito interessante você trazer pra gente a visão do INSS, do servidor do INSS e do advogado também. Isso. Você fazer parte desses dois mundos. Mas conta pra gente quais detalhes fazem a diferença na instrução administrativa. Traga umas dicas para a advocacia. Beleza, ótimo. Isso é muito bom. Falei nisso até numa situação recente, né? Explicando isso para as pessoas, que o que facilita bastante é você atender ao que está no regulamento. Olha como é simples. Nós temos uma instrução normativa 128, que é livre. Se você entrar agora na internet, aí no Google, pesquisa lá. Bote assim, instrução, portal da IN 128. Você vai ter essa norma atualizadíssima, completa, com 10 livros. Tem a principal, com todas as situações, e cada situação específica que a Previdência tem. Então eu tenho um livro falando sobre o CNIS, eu tenho um livro falando sobre compensação previdenciária, eu tenho a 993 fala do PAP, Processo Administrativo Previdenciário. Aí vamos lá, eu vou entrar na principal, né? Na própria Instrução Normativa 128. E lá diz assim, benefício de aposentadoria, como é que faz? Aí tem lá, eu preciso ter documento tal, documento qual. Beleza. Como é que eu faço isso? Via aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Ok, vou fazer pelo aplicativo. Quando você abre o aplicativo, ele já traz para você o que você tem que ter. Então imagina, o administrativo está assim. Primeiro que ele diz o benefício. Benefício de aposentadoria por idade, um exemplo. Aí ele dá um resumo. Só que uma coisa muito comum nas pessoas, a gente evita, não sei por que tem essa ojeriça, essa raiva de manual. É muito raro. Você que está me acompanhando agora aí no Previcast, quantos manuais você leu? Agora, quantos produtos com manual você comprou? Eu compro meu telefone, por exemplo, o manual hoje, na época era papel, mas hoje digital, 200 páginas. Aí eu vou lá e como é que eu vou salvar um documento printado para enviar pela internet? Eu não vou no manual ver isso. A Raíssa comprou igualzinho. E como é que tu faz isso? Mulher, fulano, é assim, assim. Pronto, não é mais fácil? Meu manual é você. Isso, não é você. Só que quando você faz isso, você travou no seu telefone outra funcionalidade, que só funciona para você agora. Você deu uma dica sua, porque o telefone é seu, pessoal, você faz isso. No dela, não. Da pessoa, não. Então o manual ele é feito para quê? Para ser lido. Porque, por exemplo, quando você compra uma caixa de ovos lá no mercado onde você vai, fora da caixa está escrito o quê? Contém ovos, não é assim? Aí quando você abre tem a surpresa, adivinha? Ovos, né? É um manual, gente. Ele tem. O óbvio está escrito. Imagina, eu estou comparando com vocês. O óbvio está escrito. Tem que ser dito também. O óbvio, exatamente. Imagine uma situação mais detalhada. Porque a gente compra telefone hoje, não é pela necessidade do telefone em si, é pelo que ele pode lidar, basicamente, de guardar dados e tal. Mas se você for olhar o que ele faz, são coisas assim que é um equipamento moderníssimo. Ele tem coisas que você nem imagina. Mas a gente não usa, porque não lê manual. Então, comparando e voltando ao nosso foco, que é especificamente o benefício administrativo, é igualzinho. Você pode abrir lá, a partir de agora, veja diferente, olhe e leia. Ele fala, esse benefício é para pessoas com 65 anos, no caso do homem, 62 no caso da mulher, que tem o tempo isso, tempo aquilo. É isso que você quer? Aperte aqui. Aí você Você nem vê. Passa batido logo. Conclua. Sim, vai passando, nem vê. Porque, de repente, ele coloca ali e a pessoa fala, porém, aí tem lá um porém, se o tempo não for total CTC, não sei o que, você faz assim. A pessoa vai direto. Aí responde lá. É o senhor? Sim. Muito cuidado, aqueles que você vai marcando basicamente dentro das perguntas no aplicativo. Aquilo ali é que dá um sucesso ou insucesso no requerimento. Porque se tem ali, é porque é necessário, é feito uma peneira. É feito, na verdade, um filtro. O senhor tem outro benefício? Aí você bota não. Ele já não vai abrir aquele formulário para você dizer que tem benefício para explicar os benefícios. Não vai, você botou não. Você tem serviço militar? Você bota não. Ele já vai pulando etapas ali, ele vai abrindo intuitivamente o que você pediu, não é assim? Mas você colocou assim, tem serviço militar, a pessoa bota sim. Só que ele acha que é o militar do exército, por exemplo, não é o militar do estado, ou seja lá o que for. Aí ele abre uma exigência, ou seja, essa condição de você não se atentar ao que se pede no requerimento é que atrasa muito. E uma coisa que, não sei se você sabia, mas eu vou dizer basicamente para entender,
Tal qual o juiz não pode julgar extra petita, a gente também não. Se a pessoa diz que tem, mesmo olhando no que diz que não tem, eu não posso dizer, eu tenho que abrir uma exigência. Olha o tempo. Eu tenho que abrir uma exigência para que ele diga, olha, o senhor disse aqui que tem o tempo que é militar. Por favor, junte a documentação. Aí ele bota, não tenho não. É militar porque meu sonho era ser... Meu sonho. Meu amigo, faço não. Aí demora 6 meses. E às vezes, claro, como falamos, é caso a caso, mas isso é muito comum. A pessoa entra, por exemplo, Raíssa e Renata, eles entram para contar tempo. Dão entrada no benefício, às vezes, tem um filtro agora que não permite. Ele diz assim, o senhor tem isso no aplicativo, faça. Indica ele, olha, é assim, é assim, é assim. Imagina, ele tem 10 anos só de contribuição. Aí eu vou pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição? Não tem sentido, né? Pois é. Mas antes o sistema, por falha, permitia. Depois disso, não. Agora você vai colocar, olha, o senhor quer não é isso não, viu? Repara que sistema sabido. O que o senhor quer contagem, o senhor vai entrar aqui, tome, conte. Aí ele conta, né? Ou seja, nessa condição específica, as dicas que a gente pode dar é ficar atento ao que está no requerimento do INSS, o requerimento do aplicativo. Preste bastante atenção. Responda da maneira... Olha como é simples, não só para o advogado, para o cidadão como um todo. Não é tão bom você chegar, tá tudo organizado? Eu cheguei aqui no Previcast, coisa linda, tudo bonito, arrumado, limpinho, uma flor, coisa linda, todo mundo. Não é assim, não é bonito. Num instante sai, num instante resolve, né? Agora imagina, microfone para baixo, botão para cima, papel para um lado, papel para o outro, tudo sujo. Você vai ter muito mais trabalho para organizar primeiro para poder fazer o trabalho. Aí imagine, a pessoa coloca documento que não precisa. Foto é o que mais colocam. Para provar, por exemplo, a condição da pensão. Foto beijando, cada foto, meu Deus, olha. Não, ela é meu marido. Aí bota certidão de casamento. Aí essa do casamento é antiga, né? Aí não tem averbação de divórcio, essas coisas. Aí bota uma foto. Tá vendo que ele é meu marido? Aí dá ele beijando. Ou seja, a gente perde tempo olhando, ela perde tempo colocando. Nessa parte administrativa, tem que ter, se atenha. Prova documental, tudo que está escrito lá. E detalhe, eu desafio você que está comandando agora. Quando você fizer o próximo requerimento, leia com carinho as perguntas e veja o que eu estou falando, se não é. Na hora de juntar, por exemplo, a documentação, os anexos. Cada anexo, ele vai abrir, é um documento. Tem gente que bota tudo em um só. Aí eu vou abrir um só, eu tenho que estar separando. O que custa eu fazer, né? O que eu falo um só, ele coloca lá, tem, ó, documento de identificação. Aí ele bota identificação, bota o endereço, bota... Peraí. Aí na hora de fazer, basicamente, a análise, eu vou ter muito mais trabalho. Porque outra coisa, eu vou olhar numa ordem. E a ordem que está lá, se você verificar, é a ordem que o servidor analisa. Primeiro identificação, qualificação, depois procuração, depois a documentação que vai amparar o benefício, né? As provas. Isso, exatamente. Tá. Aí você começa com as provas. Notou onde eu quero chegar? Entendi. É por essa razão que a gente, e nesse momento é muito importante, né? muito importante falar isso. Aí tem gente que critica, não, Marcelo, mas eu faço tudo certinho e é igual. Rapaz, não é não. Você faz tudo certinho, tenha certeza que você está na frente do que não fez certinho. Isso é fato. Não tem como ser diferente. Porque o trabalho que eu tenho para arrumar, eu vou gastar mais tempo, é o tempo que você, o outro colega que pegou, se equaliza, já fez. Então a dica que eu poderia colocar era essa, tá? Que basicamente para você que está no administrativo, atenha-se ao manual, vamos dizer assim. Verifica que vai dar tudo certo. E na sua visão, quais benefícios da atuação conjunta da OAB com o INSS? Bom, facilita demais a vida do segurado, isso é fato. Nós temos o próprio acordo de cooperação técnica, né, com a OAB, facilita bastante também, dá acesso ao advogado diretamente a fazer o requerimento numa plataforma exclusiva, isso também faz toda a diferença, né? Tinha uma lenda que dizia, não, se fizer pela plataforma demora mais. Gente, eu assim, eu nunca entendi essa lenda que foi criada. Não, se fizer pelo aplicativo é mais ligeiro. Eu tenho provas, ó. Aí quando você parar para pensar, vai para o mesmo lugar. O repositório é o único. É tipo a cartinha do Papai Noel. Todo mundo coloca a cartinha do Papai Noel. Aí na hora de fazer a triagem, por exemplo, a triagem é pelo tipo de brinquedo, por exemplo, o pedido, não é assim? Só que no nosso caso não tem. A cartinha do Papai Noel vai para um Papai Noel só. O repositório fica num canto só. E as cartinhas vão sendo puxadas de forma colocada de acordo com cada situação, cronologicamente, né, pelo tempo, e vai caindo em determinados setores específicos do INSS. Aí isso você tem um servidor que puxa. Passou 45 dias, vai para o programa especial de análise da fila. Então, hoje funciona de uma maneira que a gente fica assim mais tranquilo, que sabe que, de fato,
A gente precisa de ter mais servidores, de fato, chamamos 250 agora no Brasil, vai ter a partir de janeiro o treinamento, né, como foi feito dos anteriores. Então, chamamos 1.000, já, 1.000 já estão em atendimento. Aqui em Alagoas, 13, né, conseguimos aqui em Alagoas, vem mais 3 agora, dessa nova leva. Tem para o ano que vem previsão de concurso também para o INSS, ou seja, vai com isso dando uma esperança, uma expectativa muito grande que a gente consiga o mais rápido possível. E as soluções tecnológicas, gente, isso não pode deixar de dizer nunca. A inteligência artificial está aí, está sendo estudada e vem com força para fazer o mais possível, o melhor possível. E garantir também ao cidadão o direito que ele tem, né? E o advogado em si faz parte desse papel aí que não tem o que dizer, basicamente. É verdade. Conta pra gente qual a dica você daria para um advogado iniciante do direito previdenciário. Pois bem. Como você concilia, né? Como ele pode conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Isso. Aí eu já vou, basicamente, para ele dar uma dica. E, por exemplo, tem um livro, que eu vou dar a dica de um livro muito legal para ele, chama-se 4.000 Semanas, de Oliver Burkeman. Esse livro traz gestão de tempo para mortais, é o subtítulo do livro. E eu acho assim, para ele a dica é esse tempo que ele tem que ter, e só não dando spoiler, né, mas as 4.000 semanas é o tempo da vida da gente, em média. 4.000 semanas. O livro dá essa visão da sua vida por 4.000 semanas. E você tem uma noção do tempo, né? 4.000 semanas, né? Nossa, só isso dá 80 anos, filha, 4.000 semanas. Se tem até a graça de viver tudo isso, tá maravilhoso. Quero muito mais, né? Amém. Mas assim, aí essa dica para esse que está começando é gestão de tempo. Tem como fazer. O tempo é muito relativo em razão do que ele faz. Tem tempo para tudo. Basicamente, se ele souber parar e colocar esses tempos nos respectivos lugares. Para a família, para o lazer, para o estudo, para o trabalho. Nesse tempo tão assoberbado, em que você tem milhares de coisas. Eu até essa semana peguei postei um vídeo, uma foto bem interessante. Eram 4 situações. Aí tem um cidadão na frente da biblioteca, fala, não tenho nada para ler. Aí procurando. Aí chega lá na TV on demand, né? Não tem o que ver. Aí chega no lugar, no telefone, mas não tenho redes para olhar. É tanta coisa que você fica na indecisão do que fazer. Então, de repente, a dica para quem está começando é isso, é saber exatamente o que você pretende, buscar as experiências boas de quem já tem. Nunca comece nada sem pesquisar. Então, se alguém já errou, você vai errar também? Não. Como montar um escritório, por exemplo. Tem milhares de podcasts, milhares de situações, livros, consulta. Todo mundo já montou escritório, não é assim? Aí você nunca montou. Aí quer montar como? Não, eu acho que se eu colocar uma estante, eu acho que se eu fizer isso, eu acho. Você não acha nada, você imagina. Então a dica é, siga os manuais. Esse livro bem interessante, está 4.000 semanas, é muito bom. É de 2022, aliás, é muito atual. E a linguagem dele também é muito fácil, muito clara. Ele dá uma reavivada assim para você entender o que funciona. Perfeito. Pronto, então para descontrair, um livro, quero que você já indicou, né? Um livro, um filme e uma série. Pois bem, nesse caso o livro, vou reafirmar o livro, porque ele realmente é muito bom. Deu vontade de ler. Com certeza. Você vê, pode acessar, é muito bom. Já li mais de uma vez, assim, tem ensinamentos fantásticos. Ele coloca uma realidade pra gente, que tem muitos afazeres, vocês também como advogadas, o nosso público que está assistindo aqui, eu também como servidor público, né, como professor também, a gente tem que conciliar, tem família, tem filhos, casa, problemas, como todo mundo tem. Então ele dá pra gente assim uma posição do seu pertencimento. Ele coloca uma das coisas básicas de pensar o seguinte, e se eu não existisse agora? O mundo ia ser como? Igual. Não ia ser igual para minha mãe, mulher por menino, né? Mas tirando isso, teoricamente, então o peso que você tem que ser... Não, eu tenho que fazer que o mundo lembre de mim, nem que seja para me cobrar alguma coisa, né? Então, nem que seja para me cobrar. Meus credores precisam de mim. Não é? Pensa um pensamento legal, né? Como série, eu podia... A Suits, Homens de Terno, que não canso de ver. Todo mundo quer... Harvey Specter, todo mundo quer ser o cara. E o Michael Ross, mas aquela memória dele... A memória dele, gente. Eu não vou dar spoiler também, né? São só 2 coisinhas básicas, né? Quando começa a série, já é, assim, impactante por isso. A ideia, a história, muito bem... São atores fantásticos, enfim, seria Suits, Homens de Terno. E o filme, que eu poderia sugerir, que eu assisti recentemente... Assassinos da Lua das Flores, que ele conta a história, né, da assassinatos que ocorreram na tribo Osage, lá nos Estados Unidos, década de 20. Foi praticamente o nascimento do FBI, né, e conta a história real do que aconteceu.
Terra do Petróleo. E, o que ficou para mim muito forte no filme é o que a ganância pode levar o ser humano a fazer. Situações bem... É bom assistir para não dar, como eu disse, spoiler, não gosto Depois nunca de eu quero dar. anotar esse filme aí que eu quero assistir. Esse está nos cinemas ainda, né? É Assassino da Rua das Flores. Tem Leonardo DiCaprio no elenco também, e o Robert De Niro está no elenco também. São atores fantásticos e mostra, né? E muito bem feito, fotografia muito boa. Eu gostei bastante e o que passa, né? O sentido, porque praticamente, não só no livro, a série, como eu disse, a Suits tem muito ensinamento, né? E dá o glamour. Eu parava às vezes, rapaz, quando eu comecei não era assim, não. Eu não era rápido. Tão lindo assim, né? Não era assim, não. É um sistema, né? E agora mexe um pouquinho com o nosso imaginário, porque tudo dá certo nos caras. Quer dizer, eles ralam. No final. Vai lá, no final, mas o rolo mas aí tem várias situações pessoais. É muito legal para assistir por isso, que tem também esse outro lado do sofrimento, da condição de ser um pouco solitário no que faz, confiar ou não nas pessoas, ter coragem. Olha, eu acho que outro nome do advogado é coragem. Se o advogado não tiver coragem, Se não tiver, não. Não tá na profissão errada. A coragem de tudo, de investir em você, a coragem de você estudar, a coragem de você levantar as bandeiras do seu cliente. Então, coragem eu diria que é um sinônimo de ser advogado, senão. Eu, como disse, eu estou hoje no INSS, sou servidor, eu não advogo por escolha, por opção. Minha opção hoje é ser educador previdenciário, é ser professor, é amar o que eu faço sempre, mas no fundo eu me sinto, eu diria que ser advogado está em mim. Porque a minha OAB está em dia com os pagamentos do BAL, tudo certinho, né? Tudo mais, eu estou em dia, tá? A suspensa, mas estou em dia. Fica aí, porque o dia que tiver vontade de voltar, eu digo, olha, INSS, muito obrigado, coraçãozinho, amo você, né? Mas tô aqui. Estou aqui. bem. Mas a ideia básica hoje eu me tenho assim, eu sou muito realizado no que eu faço. Hoje eu tenho essa condição de ter, né, levar as pessoas informação previdenciária, ligando as pessoas ao direito. A gente tem participação hoje em diversas emissoras de rádio, a educação previdenciária, o espaço é do INSS. Mas só vejo você lá, Marcelo. Por quê? É porque eu sou educador previdenciário, os outros colegas têm também outras atividades, e o gerente executivo das épocas e dizer, você pode ir? Posso. Quer ir? Quero. Ok. E tem esse cuidado muito, mas muito mesmo, com a condição também do princípio da impessoalidade. Jamais numa rádio, duvido se abrir uma rede social minha ter uma foto, um vídeo de onde eu fui. Eu estou trabalhando, então tem que ter esse cuidado. Ali não é o Marcelo Lima, ali é a Previdência. O Marcelo Lima é outra pessoa, é o cara que dá aula, é o cara que dá palestra, que conversa com as pessoas, que orienta. Esse sim. Mas lá não. Vou tentar de férias, esse mês, finalzinho de dezembro, de janeiro, de férias. Alguém vai, o espaço é do INSS. Isso é que fica mais interessante, né? E são 14 emissoras de rádio, 3 de televisão, 2 abertas e uma fechada. Por semana. Olha. Por semana. A informação é isso, não para. E quanto mais pessoas souberem como fazer, melhor para todos. Até para a OAB, né? Porque elas vão buscar, quando não tiver o direito conseguido, vem buscar. Então esse cuidado, esse carinho que eu deixo. Então essas dicas são minhas, assim, não é nada de extraordinário e tal, mas eu, se puder assistir... Que você é muito querido, o seu nome já é consolidado aqui em Alagoas. É verdade. Agradeço demais. Gratidão por esse dicas, momento aqui, foi uma compartilhar honra, foi uma sua honra experiência com a gente, né? Sua bagagem de INSS com a gente. Eu agradeço. Obrigada. Agradeço demais a companhia de vocês também. Vocês estão assistindo aí, a hora que for, de manhã, tarde, à noite. Um grande abraço. Se liga aqui no Prevcast, muita informação, né? E a Previdência está sempre à disposição. Eu, como servidor e como educador previdenciário, para mim é uma honra também participar de eventos como esse, para levar para as pessoas. O telefone, sempre que eu participo, não pode, tem que ficar gravado. O telefone 135 é de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, gratuitamente do fixo do público, custa uma ligação local se ligar do celular. Aplicativo Meu INSS, 24 horas no ar, se você tiver com a internet de boa em dia, e o site inss.gov.br. Escola PEP, né? Você tem educapep.gov.br, você tem cursos, muitos cursos básicos, mas são bem interessantes. O EducaPep, escola gratuita com certificado para você assistir, e outros canais de informação. Nunca deixe de se informar. Cuidado com as fake news, não é? Não tem nada de 14º, 15º, 18º, não tem isso. O dia que tiver, fique tranquilo, nós vamos anunciar, a Previdência anuncia. Fique sossegado. Olha, o dia que realmente for verdade, você vai no site do INSS e tem. Mas por enquanto, gente, olha, não vá na onda. Pagamos o 13º já, tá? Foi em abril e maio. Tem link que você clica, seu 10º na conta. Como? Se já pagamos em abril e maio desse ano. Então esse tipo de cuidado você tem que ter, né? Você tem idoso em casa e tal. E no mais é isso, à disposição sempre para qualquer convite que for feito, e a parceria da gente está sempre consolidada. Muito Muito obrigada, Marcelo. Foi uma honra. Obrigado a vocês.